Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a palestra da Aleese e vamos começar elevando as nossas preces a Deus e pedindo que Ele nos abençoe, porque orar é voar até o céu e abraçar Deus com o coração. Portanto, vamos orar a Deus e pedir a Deus calma, seriedade e principalmente saúde, para que nós possamos receber as palavras do Evangelho e colocá-las em prática nas nossas vidas, pedindo por nossos irmãos que estão passando dificuldades e que nós possamos ajudá-los. Possamos ajudar também a melhorar esse mundo para que nós vivamos uma vida mais sossegada, mais tranquila e possamos crescer moral e espiritualmente. Essa noite nós teremos nosso querido irmão Jorge Rocha. E Jorge Rocha, viver é a melhor decisão. Boa noite, Positivo, né? Jorge. Não resta dúvida. Jorge Rocha também é mais um acadêmico da Aleese, é mais uma pessoa estudiosa que vai nos mostrar se viver é a melhor decisão. Aliás, nós não temos opção, nós temos que viver. Nós não podemos mais morrer. Deus nos condenou à vida. Boa noite, Jorge. Boa noite, Martim. Boa noite a todos os irmãos presentes. Nesse momento eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, pelas bênçãos da vida. Agradecer a Aleese, Academia de Letras Espírita de Sergipe, pelo convite feito através da nossa querida irmã e amiga Thelma Santos. Agradeço também a todos os irmãos internautas presentes que estão me ouvindo nesse instante. Aquele abraço a todos. Bem, o mês de setembro é denominado de Setembro Amarelo, pois esse mês estamos em campanha a favor da valorização da vida, ou seja, prevenção do suicídio. Desde o ano de 2003, o dia 10 de setembro passou a ser considerado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Portanto, o tema que vamos desenvolver na noite de hoje é viver é a melhor decisão. Certo? Mas por que não devemos desistir de viver? É um questionamento. Por quê? Né? Se a gente tem um livre-arbítrio, né? Uma pergunta, por que não devemos desistir de viver? Bem, meus queridos irmãos, aprendemos com a espiritualidade que somos formados por espírito, perispírito e corpo físico. E fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados de inteligência, livre-arbítrio e fadados ou destinados à evolução espiritual. Todos indistintamente, todos nós. Então, não é por acaso que nós estamos aqui nesse mundo, que é denominado um mundo de provas e expiações. Com certeza absoluta, nós estamos aqui para evoluir, não é verdade? Também, para isso, se faz necessário vencermos todos os obstáculos da vida de forma tranquila e paciente. E para superar todas as dificuldades, meus irmãos, jamais devemos esquecer que é preciso o quê? Fé, esperança e coragem. Nunca devemos desistir de enfrentar as provas e expiações da vida. Nunca. Nunca devemos. Pois quando nós desistimos, veja que coisa impressionante. Os sofrimentos se tornam maiores. Pois somos obrigados a recomeçar, realizando tudo aquilo que era necessário e não aceitamos. Quer dizer, é um engano muito grande as pessoas imaginar que através do suicídio, certo? Ele vai ficar livre, né? Terminou aquilo ali, mas não. A gente está observando o que é que a própria espiritualidade está nos mostrando. Está mostrando o seguinte, é que a gente tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Todos nós temos.
E tem um detalhe, se a gente não aceitar, porque nós temos o livre-arbítrio, na verdade, então a gente pode querer desistir, como tem muitos irmãos que desistem. Então veja o que é que a espiritualidade nos informa. Somos obrigados a recomeçar. A recomeçar. Por quê? Porque a gente não morre. É um engano as pessoas imaginar que suicidando vai morrer, porque o espírito é imortal. Como o nosso querido irmão Renatinho falou aí anteriormente, é imortal, então não morre. E como nós falamos também, que nós somos formados de corpo físico, perispírito e espírito. Eu acredito até que é bom a gente procurar entender um pouco mais a esse respeito, porque é o seguinte, veja bem, o corpo físico, meus queridos irmãos, é esse aparato que nós estamos vestidos agora, né? É a parte física. Esse corpo, com certeza, vai ser transformado. O perispírito, ele é um corpo fluídico, semelhante ao corpo físico, o perispírito. E o espírito, né? Que é o ser inteligente da criação. Então, quando nós desencarnamos, veja o que acontece. O nosso corpo físico, esse vai para o cemitério, né? Como todos nós já sabemos disso aí, né? Vai para o cemitério. Mas o nosso espírito, juntamente com o nosso perispírito, ele segue para o plano espiritual. Segue para o plano espiritual. E, inclusive, até queria mostrar para vocês um detalhe interessante. Os jovens, muitos jovens, às vezes, porque ultimamente a maior parte de suicídio é praticado pelos jovens, por incrível que pareça, de 15 a 29 anos, né? É o que diz a Organização Mundial de Saúde. Então, o que é que acontece? A surpresa dessas pessoas que praticam o suicídio, acha que está se libertando daquilo ali, é um maior engano. Porque a primeira decepção que ele vai ter é o seguinte, ele vai se ver totalmente vivo e ver o corpo lá que ele danificou. Ele vai retornar para o plano espiritual e com certeza vai ter que se preparar para fazer uma nova programação para dar continuidade à sua evolução espiritual. Bem, os espíritos, eles não regridem. Os espíritos não regridem. Ele pode até estacionar por algum tempo, mas chegará um momento que será impulsionado ou empurrado pela natureza para que possa continuar evoluindo. Pois o progresso, meus queridos irmãos, espiritual é inevitável. Todos nós temos que passar por essa situação. Para poder a gente evoluir, é necessário estar preparado, é necessário a gente reencarnar diversas vezes. Lá no Evangelho, eu achei muito interessante uma passagem que tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, precisamente lá no item 25, o Espírito François de Geneve diz o seguinte, ele nos orienta e esclarece sobre a melancolia. Veja bem, que eu achei bastante interessante para a gente refletir sobre essa situação, a melancolia. Veja o que é que ele diz. Ele diz o seguinte, algumas vezes, certa tristeza se apodera dos nossos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida tão amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão. E ao ver que não consegue, cai em desânimo. Olha que coisa impressionante, né? Então o corpo sofre a influência desse abatimento e sente uma espécie de apatia ou desgosto, fazendo com que vocês julguem-se infelizes. Acredita em mim, olha o que é que ele fala, acredita em mim, resistam com energia essas impressões que enfraquecem a vontade. O desejo de uma vida melhor é próprio de todos os espíritos e de todos os homens, mas não a procurem na terra. Nesse momento em que Deus envia os seus espíritos para instruí-los sobre a felicidade que está reservada para o futuro, esperem com paciência os amigos espirituais. Eles vão ajudá-los a romper os laços que os mantêm presos ao corpo físico quando chegar o momento certo. Lembre-se que todos têm uma missão a cumprir durante a sua passagem pela Terra. Todos nós. Não tenham dúvida disso.
seja na dedicação à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus lhes confiou. Se no decorrer dessa prova, quando estiverem desempenhando as suas tarefas, sentir os efeitos das preocupações, dos deveres e dos aborrecimentos pesando sobre seus ombros, sejam fortes e corajosos para poder suportá-los. Enfrente as dificuldades com coragem, pois elas serão de curta duração e irão conduzi-los para perto dos amigos que já desencarnaram e que se alegrarão em recebê-los. Eles estenderão seus braços para levá-los a um lugar onde as aflições da terra já não mais existem. Olha que coisa impressionante, que explicação detalhada que esse Espírito nos fornece, né? Então, para que essa agonia? Por que desistir de viver? Por que desistir? Então, eu acredito que quando todos forem espírita, com certeza absoluta vai mudar esse pensamento, vai mudar essa ideia. Porque ele sabe com certeza que a vida continua. A vida continua. Então não é por acaso que Jesus falou muito da vida futura, né? Está lá nas passagens de Jesus. Ele falou mais da vida futura do que da vida presente. Mas, lamentavelmente, muitos de nós ainda não observamos com atenção esses detalhes. Então nós estamos achando que Jesus falou só da vida presente. Não. Ele falou mais da vida futura do que da vida presente. Então, mostrando para que nós tenhamos muito cuidado com a vida que nós estamos levando. Que a gente tem que fazer o quê? Praticar as leis que ele nos ensinou. A exemplo da lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça para com todos. Então, só assim nós vamos levando a nossa vida de uma forma tranquila, de uma forma serena. Mas se a gente não aceitar as provas da vida, meus irmãos, fica difícil. Fica difícil. Lembremos também do que Jesus nos ensinou, que Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. E a cruz que nós carregamos é exatamente a cruz que nós merecemos carregar. É a cruz que nós merecemos carregar. Inclusive, tem uma história que eu acho bastante interessante, e é bom a gente lembrar aqui nesse momento, né? Diz que tinha um rapaz que reclamava muito da cruz que ele carregava. Constantemente fazendo as reclamações, que a cruz dele estava muito pesada, até que um dia ele, em desdobramento, encontrou com a espiritualidade. Aí o Espírito chegou: meu filho, por que é que você está reclamando tanto dessa cruz sua? Ele disse: não, porque minha cruz é muito pesada e tudo mais. Ele disse: aí você está querendo o quê, meu filho? Não, eu estou querendo uma cruz mais leve. Ele disse: por favor. Aí ele pegou a cruz dele: cadê sua cruz? Deixa eu ver. Aí chamou um outro espírito e pegou aquela cruz que ele estava transportando e mandou levar lá para dentro, né? Lá daquele salão distante, né? Colocou lá no salão. E aí chamou ele e disse: olha, vamos aqui, me acompanhe. E ele acompanhou, ele abriu uma porta, e lá onde esse compartimento tinha várias cruzes. Tinha uma cruz pequenininha, tinha uma cruz média, uma maiorzinha, uma grande, e tinha cruz de todo tamanho. Ele disse: meu filho, você escolha aí qual é dessas cruzes que você acha que você pode ficar tranquilo. Ele foi que fez o que eu faria. Procuraria menor, né? Foi o que ele fez. Meu irmão, quando ele se pegou com a cruz menorzinha, ele tentou, é como se ela tivesse pregada no chão. Ele não conseguiu de forma nenhuma. Nem balançar ele conseguia. Aí o Espírito olhou para ele e disse: veja as outras. Aí ele foi pegando e pior ainda. Ele ficou naquilo ali, ele chamou, disse: agora vem aqui. Aí chamou ele, aí me acompanha aqui. Aí quando chegou lá, abriu um outro compartimento, tinha 3 cruzes. Ele disse: veja dessas 3 aqui, qual é que dá para você? Ele aí pegou uma pesada mesmo, não conseguiu, pegou a outra também pesada e pegou outra, disse: essa. Ele disse: pois essa é a sua. Essa é a cruz que você estava carregando. Veja que coisa interessante. Então, meus queridos irmãos, isso mostra que Deus é misericordioso. E é como Jesus falou: ele jamais vai colocar um fardo pesado em um ombro que não pode suportar. Então, a gente carrega exatamente a cruz que é necessária. Mas nós temos que ter paciência e usar a nossa inteligência para poder evoluir. Lembrar de uma coisa, que nós estamos aqui é de passagem. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Estamos aqui para o objetivo específico
é a evolução espiritual. É esse o nosso objetivo específico. Pode ter certeza, um momento nós vamos ser chamados para o plano espiritual, mas a gente jamais deve querer antes do tempo. Deixa que Deus sabe qual é o momento, como o Espírito mostrou aí para nós, né? Mas, continuando, meus queridos irmãos, a gente tem um outro detalhe que eu acho muito importante nós observar sobre esse tema que nós estamos trazendo aí nessa noite. Então, vejamos a estatística mundial sobre o suicídio. A estatística a gente tem que saber. A estimativa da Organização Mundial de Saúde, né, é que sucedem-se 800 mil suicídios. Olha que coisa interessante. 800 mil, viu? Anualmente. Isso quer dizer que a cada 40 segundos uma pessoa suicida no planeta. Já pensou, Renatinho, que situação? A cada 40 segundos, não é nem um minuto, um irmão retorna para o plano espiritual nessa condição de suicida. Certo? Mas existem também os lugares que a gente tem que saber quais são os lugares que mais cometem suicídio. E vamos aí saber, que eu procurei também a ver esse detalhe. Olha, em primeiro lugar, é a Índia. Por incrível que pareça, a Índia está em primeiro lugar. A China está em segundo lugar. A China. Os Estados Unidos está em terceiro. A Rússia está no quarto. O Japão está no quinto lugar. A Coreia do Sul está no sexto. E o Paquistão está no sétimo. O Brasil, olha que coisa impressionante, está no oitavo lugar, o Brasil. E eu fiquei pensando, se vocês me perguntarem, mas por que é que ainda está em tal lugar e tal, eu não tenho condições de dizer a vocês por quê. Tem um motivo, né? Mas por que é que está nessa situação? Mas eu fiquei muito observando por que é que o Brasil está no oitavo lugar. Como nós estamos morando no Brasil, né? Nós somos brasileiros, por que será que ele está no oitavo lugar? E eu comecei a analisar, meu Deus, uma grande parte dos brasileiros são o quê? Espírita. Não é verdade? Muitos são espíritas. E com certeza absoluta, aqueles que são espíritas, eles jamais vão cometer o suicídio, porque eles sabem muito bem. Porque a espiritualidade nos mostra de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde iremos após a morte do corpo físico. E jamais, é uma coisa muito difícil, eu posso dizer, muito, muito difícil mesmo, é um espírita suicidar-se. Muito difícil. Muito difícil. Porque ele tem condição da responsabilidade. Porque espiritismo, meus irmãos, é responsabilidade, né? E ele tem condição. Um outro detalhe também, que eu fiquei bastante admirado, é que aqui no Brasil, 12 mil casos de suicídio acontecem por ano. 12 mil casos por ano. Foi uma estatística do ano 2016, vejam bem, que é 12 mil casos. Então, agora, depois dessa pandemia, eu acho que tem até um pouquinho mais, né? Isso quer dizer o quê? Que a cada 45 minutos, acontece um suicídio no Brasil. E um outro detalhe importante é que os jovens se destacam. Eu pensava que eram os velhos que estavam suicidando-se. Mas não, meus irmãos. São os jovens. Eles se destacam aí 10% a mais. 10% a mais são jovens. Certo? Situações que contribuem de forma considerável para o suicídio. Vejamos bem, situações que contribuem. Quais são essas situações? Situações são distúrbios psíquicos. É uma situação que com certeza contribui para o suicídio. Uma outra, a depressão. Por incrível que pareça, segundo as pesquisas científicas, cerca de 15% dos deprimidos vão a suicídio. Veja que índice alto, né? 15%. Então, a depressão contribui, né? De alguma forma. Ingestão de bebidas alcoólicas de forma exagerada também pode fazer com que a gente retorne para o plano espiritual de forma com antecedência. Certo? Também o uso de drogas sintéticas
A exemplo do LSD, anfetaminas, êxtase, etc. Tudo isso contribui para que a gente retorne ao plano espiritual de forma mais rápida, certo? O suicídio é a segunda principal causa de morte em jovens com idade entre 15 a 29, eu já falei para vocês. Então, ela é a principal, é a primeira causa, né? Certo? Aliás, a segunda causa. A primeira causa é a violência, o trânsito, doenças. Essas informações, quem nos passa é a Organização Mundial de Saúde. 79% das pessoas que suicidam no mundo ocorre em países de baixa e média renda. Já descobriram isso também, as pesquisas. 79, quer dizer, quase 80% são em países, acontecem em países de baixa e média renda. Bem, os contribuintes que se destacam no suicídio. Tem contribuintes, com certeza. O transtorno mental, como nós vimos aí anteriormente, a falta de fé em Deus e em si mesmo é outro contribuinte, e predominância do egoísmo. Predominância do egoísmo. E vamos tentar entender. Os transtornos mentais que podem levar ao suicídio é a esquizofrenia, Alzheimer, o mal de Alzheimer também, a depressão, como nós vimos anteriormente, leva também, né? A falta de fé em Deus e em si mesmo, o que é que acontece? Pessoas assim não acreditam num futuro melhor. Então eles acham, tá passando por aquela prova, achando muito difícil, para eles acha que vai ser assim amanhã, depois, daqui a um mês, daqui a um ano, vai ser do mesmo jeito. Então o que é que acontece? Eles não acreditam que vai melhorar de forma nenhuma, que vai ter uma melhoria. Não, eles só acreditam que vai continuar do mesmo jeito, né, que está passando. Então, a sua visão é focada exclusivamente nos sentimentos negativos. Todas essas pessoas que cometem suicídio, então o pensamento dele, o sentimento dele é totalmente negativo. Já está descoberto isso, né? E a predominância do egoísmo, por que é que diz que é um contribuinte? Porque é o seguinte, eles esquecem dos familiares que sofrem ao seu lado. Você imagine, né? Quanto não sofre as pessoas que estão passando por essa situação, que viu algum ente querido seu retornar para o plano espiritual dessa forma. É um sofrimento muito grande, né? Tem filhos que se desarmonizam, né? E tudo mais, e é uma série de coisas, certo? Uma série de coisas acontece. Pois eles imaginam que o seu sofrimento é maior do que o dos outros. Quem comete isso, ele esquece que os outros também sofrem. Então ele acha que o sofrimento dele é maior do que todos. Agora, motivos que podem colaborar para o suicídio, a depender do grau evolutivo espiritual de cada um. Motivos que podem colaborar para que aconteça o suicídio. Vamos ver. Não aceitar as diversidades da vida. Olha, meus irmãos, nós temos um dever, a gente tem que aceitar as nossas provas, como nós falamos, temos que aceitar. Nada é por acaso, tudo é uma razão de ser. A gente, muitas vezes, a gente só cresce através da dor, do sofrimento, por incrível que pareça. Diz que quem não vai pelo amor, certamente vai pela dor. Então, às vezes, a gente opta aí pela dor. Quantos recados a gente recebe para mudar a maneira de pensar, para mudar a maneira de agir? Às vezes chega diversos recados e a gente não dá a mínima importância. Aí, de repente, surge a dor. E como nós já sabemos que a dor é uma proteção divina, a dor é uma proteção divina. Vocês podem até duvidar disso. Com certeza que é uma proteção divina. Vocês imaginem se nós não sentíssemos dor. Eu costumo dizer isso. Nós colocaríamos a mão no fogo, então ela derreteria os ossos, até os ossos. Quando nós menos esperássemos, tinha perdido a mão total. Mas como existe a dor, aí o que acontece? A gente puxa antes que aquilo aconteça, né? Então, por isso que existe a dor. A dor é realmente uma proteção divina, né? Também a falta de apoio da família.
Quando uma pessoa está passando por uma certa dificuldade, que a gente notar, está um baixo astral, está muito triste e tudo mais, nós devemos ter muita atenção, procurar ver o que é que está acontecendo, para poder, para poder tentar ajudar aquele irmão, evitar que o pior aconteça. Então tem muitas pessoas que não dão nem importância. Ah, nada, isso aí é problema dele, que está passando as coisas dele mesmo, não se interessa. Quando acontece, aí depois a gente às vezes vai se arrepender. E se arrepende tarde demais, né? Também a pressão política e social contribui. Contribui, como nós mostramos no início, isso aí vai depender do grau espiritual de cada espírito. Mas que contribui, contribui. Vocês imaginam uma pessoa desempregada, uma pessoa que chega na sua casa, vê os filhos precisando se alimentar e não tem condição, sai batendo na porta de um e de outro pedindo ajuda e não consegue. Então, isso aí, às vezes, a pessoa é fraca, o espírito não suporta aquilo ali, e ele é por isso que tem os atenuantes e os agravantes do plano espiritual, que nós vamos ver mais na frente, certo? As doenças incuráveis. Tem pessoas que estão passando por uma prova com uma doença e não tem cura, e ele acha melhor fazer isso. Que a gente sempre diz a mesma coisa, meus queridos irmãos, viver é importante. Nunca devemos pensar em retornar para o plano espiritual com antecedência. Nunca. A gente tem que persistir e procurar passar pelas nossas provas com resignação. O desemprego também contribui e o ciúme, né? E etc. Tem vários sentimentos aí. Vários sentimentos, né, que contribuem também. Mas a classificação dos suicídios tem também que a gente tinha que saber para poder entender. Classificação. Existe o suicídio voluntário, olha lá, voluntários, e também tem o suicídio involuntário. E vocês perguntam, como é que é o suicídio voluntário? O suicídio voluntário, meus queridos irmãos, o indivíduo é consciente das consequências e gravidades da sua ação. A pessoa sabe e vai cometer aquilo ali. Então, esse daí é voluntário. Ele sabia disso. O involuntário, o indivíduo não imagina ou não acredita que seus atos ou ações irão contribuir para a morte do seu corpo físico com antecedência, além de causar graves problemas futuros, como nós sabemos através dos relatos espirituais, certo? Então ele tem um problema. Ele, além de se prejudicar, ele vai ter que arcar com aquilo ali, com aquela falta que ele cometeu, ele vai ter que corrigir. Vai ter que corrigir. Tipos mais comuns de suicídio. Os tipos que a gente tem que saber. As doenças mentais se destacam em primeiro, né? Vem também tem um envenenamento, pessoa suicida por enforcamento, precipitação de alturas, afogamento, arma branca e arma de fogo. Também, né? Então, né? Agora, uma pergunta que a gente não pode falar. Todos os suicidas são julgados no plano espiritual da mesma forma. Então, muitas pessoas, tem gente comentando, rapaz, fez isso, tá? Olha, a pergunta é essa, não. A espiritualidade diz que não. Existem os atenuantes e existem os agravantes. Então, tem pessoa, vai depender muito daquele espírito, né? O que foi, por que motivo ele fez aquilo ali. Isso vai depender bastante, né? O que é que a ciência fala sobre o suicídio? A ciência diz o seguinte, que o suicídio é consequência de um transtorno mental. É o que fala a ciência, né? E a gente pode até dar uma observadazinha lá, também lá na revista, eu achei interessante, a revista Ciência e Saúde, que é uma revista medicina, né, de medicina, fala o seguinte, suicídio pode estar ligado a mudanças no cérebro. Né? Então, pode estar ligado a isso aí, que eles falam, né? E o que é que a espiritualidade fala a respeito do suicídio? Veja que interessante. Diz que é realmente um transtorno mental. Quer dizer, fala o quê? Está comprovando que a ciência fala. Mas, olha lá, causado por um desequilíbrio espiritual. É um desequilíbrio do espírito. Vamos dizer assim,
quando a pessoa comete o suicídio, geralmente é o quê? Descontentamento pela vida, né? Ele sente aquele descontentamento. Nós podemos afirmar, isso aí baseado nesses conhecimentos que nós estamos recebendo, nós podemos afirmar que o suicídio é uma falta de fé em Deus e em si mesmo. É crença nos sofrimentos eternos. Veja bem, são pessoas que acreditam que o sofrimento é eterno, nunca vai passar. A desistência das provas e expiações assumidas. Como nós sabemos que quando a gente reencarna, a gente assume, né? Vem em missão, né? E assume aquela trajetória, né? O que é que acontece? A gente desiste, vem e desiste. Então, cometeu suicídio foi a desistência. Não acreditar em dias melhores. Pessoas que fazem isso não acreditam em dias melhores. Não imagina sobre a vida futura. Ele não pensa nessa possibilidade. Também não acredita nos conselhos e ensinamentos de Jesus. É por isso que é bom a gente estudar, para poder a gente começar a entender melhor sobre a vida, tanto a vida presente quanto a vida futura. Bem, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, eu achei também muito interessante, né, uma informação que é uma informação esclarecedora. Vejamos, diz o seguinte: o modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro, com calma e resignação, dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida, que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbaria se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Veja que coisa linda, né? Quanto é importante a gente estudar sobre esse assunto. No Espírito está lá mostrando também, né? Ele continua o seguinte, lá no Evangelho, o Espiritismo continua falando o seguinte: dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem nos estados de embriaguez e de loucura, as quais podemos chamar de inconsciente. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa o descontentamento. Olha, é o descontentamento, né? Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Ele só se desespera quando pensa que o seu sofrimento não terá um fim. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Se não bem menos do que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. Aí mostrando o motivo, né? Qual é o motivo? Mas também consultamos lá o Livro dos Espíritos, e encontramos a questão de número 943, que foi uma pergunta que o nosso querido irmão Allan Kardec fez para a espiritualidade. Ele perguntou o seguinte: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? De onde vem? E vejam, meus queridos irmãos, que resposta a espiritualidade dá para Allan Kardec. Diz que é efeito da ociosidade, olha lá,
efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. São três aspectos que merecem análise, pois se a ociosidade não ter o que fazer leva ao suicídio, a falta de fé em nada acreditando além do dia a dia também remete o homem para essa fuga. Do outro lado, temos a saciedade, ter tudo e não se preocupar com o ganha-pão, que pode entediar o indivíduo e remetê-lo ao suicídio. Então, está aí. A espiritualidade é a questão de número 943, mostrando que a ociosidade, a falta de fé e a saciedade são os três elementos, né, que nos convida para um suicídio, não é verdade? Por isso que se diz, mente vazia, oficina do diabo, né? A questão de número 944, ele perguntou, tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a espiritualidade respondeu, não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí, ele perguntou de novo, a questão 944A. Ele disse, não é sempre voluntário o suicídio? E a espiritualidade respondeu, o louco que se mata não sabe o que faz. Olha, né? Então, quer dizer, aquelas pessoas que se suicidam porque tem problema mental, é louco, então ele não sabe o que está lá, né? Também no livro dos Espíritos, na questão de número 957, ele perguntou quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito. Ele agora perguntou quais são as consequências, ou seja, o resultado da pessoa que comete suicídio. Qual é o resultado? E veja só o que a espiritualidade mostra. As consequências do suicídio são muito diversas. Não existem penalidades fixas. E em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o descontentamento. Certo? Descontentamento. Além disso, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Pesquisa científica, meus irmãos, afirmam, né, que no caso, afirmam que 15% dos deprimidos, como nós mostramos anteriormente, realmente comete suicídio, né? E a literatura espírita nos esclarece que por trás, olha lá, de uma depressão, olha, geralmente existe uma obsessão. Por trás de uma depressão, geralmente existe uma obsessão. Vejamos as obras de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra, José Carlos de Luca, Jorge Allarray, Rossandro Klinger, André Trigueiro, Arthur Valadares, Nazareno Feitosa, Herculano Pires, Cosme Massi, Geraldo Campete, Richard Simonetti, Celina Fioravante, Salvador Gentili e Ivone do Amaral Pereira. Então, veja quanto a gente pode até pegar essas obras e estudar, para poder ver, que vai se aprofundar e vai ver realmente que a resposta é a mesma, né? A resposta vai ser a mesma. Mas eu achei muito interessante aí também, um comentário do nosso querido José Herculano Pires sobre o suicídio. Tem um comentário dele aí que eu achei interessante para trazer para a gente começar a entender melhor. O J. Herculano Pires, ele diz o seguinte, nós sabemos, pelo ensino dos espíritos e pelas comunicações de muitos espíritos de suicidas, e até mesmo pelos livros escritos a respeito, com muita atenção para as experiências realizadas, nós sabemos que, em geral, os espíritos suicidas permanecem em situação bastante difícil.
E isso por quê? Porque eles violam uma lei natural. Eles interrompem o curso de sua própria existência, o curso da vida. E ao produzirem essa interrupção, eles sofrem naturalmente as consequências das mesmas. Digamos, para fazer assim um exemplo grosseiro, a resposta deste assunto, a respeito deste assunto, digamos que o indivíduo correndo a alta velocidade numa estrada, num automóvel, resolve de repente brecar o seu carro. O que aconteceria? Nós todos sabemos que os resultados seriam fatais. Acontece o mesmo no processo da vida. Eu quero dar este exemplo para tirar da questão dos suicidas a ideia demasiado mística de que a todo momento Deus está punindo as pessoas por transgredirem as suas leis. Não é isso que acontece. As leis de Deus trazem em si mesmas as punições que são aplicáveis aos violadores. Quando nós levamos as mãos ao fogo, queimamos as mãos. Por quê? Porque Deus determinou que naquele momento a nossa mão fosse queimada? Não. Porque existe uma lei física que é também de Deus. Pois todas as leis existentes na natureza são leis de Deus. Existe essa lei física que determina que se nós encostarmos a mão no fogo, o fogo nos queimará. Assim também acontece para o suicida. Se ele vem no seu processo existencial, na sua vida, desenvolvendo as suas atividades nos rumos de uma evolução que lhe é necessária e, por isso mesmo, ele está encarnado aqui na Terra, vivendo a sua existência, e de repente ele resolve brecar o seu carro e praticar o suicídio, é evidente que ele provocou um acidente grave para ele mesmo. É por isso que ele fica em estado de profunda perturbação e sofrerá essa perturbação durante o tempo correspondente ao ato que ele praticou. Quer dizer, de uma mesma maneira que um motorista em alta velocidade, por exemplo, a 180 km por hora, numa estrada, ele brecando o carro, ele sofre um impacto correspondente aos 180 km da sua velocidade. E o outro, com 50 km, sofreria um impacto muito menor. Assim também no caso do suicídio. De acordo com as circunstâncias em que ele se suicidou, é que a sua pena, por assim dizer, que é o seu sofrimento consequente do ato, será maior ou menor. Nunca podemos precisar, com exatidão, quanto tempo o suicida sofrerá as consequências do seu ato. Mas sabemos que isso corresponde à responsabilidade que ele teve, porque no suicídio, como em todos os demais atos humanos, a justiça divina, que é infalível, que não é semelhante à justiça dos homens, leva sempre em consideração os atenuantes. Assim, esses atenuantes podem diminuir a gravidade das consequências. E se não houver atenuantes, as consequências podem ser mais amplas. Isso é uma informação, meus queridos irmãos, que o nosso querido irmão Herculano Pires passa para nós. Mas tem também uma coisa que eu achei interessante. Lá no dia 28 de julho de 1971, na TV Tupi, teve um programa por nome de Pinga Fogo. E um repórter perguntou a Chico Xavier se ele tinha reconhecido amigos suicidas reencarnados. E ele respondeu algo. Veja que informação de Chico Xavier. Chico faz o seguinte, informou que muitos suicidas reencarnados trazem marcas no seu corpo físico por terem danificado a estrutura do seu corpo espiritual, ou seja, do seu perispírito. É o que ele fala. Chico Xavier, né? E diz o seguinte, ele conheceu um que atirou no próprio ouvido. Chico dizendo,
que conheceu um que atirou no próprio vidro e reencarnou sendo portador de idiotia. Conheceu outro que tomou veneno. Ele tomou veneno. E ao reencarnar, foi portador de um câncer na garganta e desencarnou ainda jovem. Foi o que que Chico mostra aí, né? Queridos irmãos, vejamos que através do suicídio, o homem consegue danificar o seu corpo espiritual, ou seja, o seu perispírito, causando assim uma deformidade do futuro corpo físico. Pois o perispírito é a forma do corpo físico. Ou seja, o corpo físico é modelado pelo perispírito, certo? Então veja que a consequência. Quando a gente começa um suicídio, que a gente retorna, pode ter certeza absoluta que nós vamos ser proprietários de um corpo danificado. Porque o que nós danificamos, porque o corpo que nós vamos habitar é um corpo que foi moldado pelo nosso perispírito, como o Chico está mostrando aqui. Então, olha lá outra consequência. Além de cometer uma infração muito grave, né, ele ainda retorna para poder resgatar a dívida que ele cometeu e o corpo que ele vai usar é um corpo que ele mesmo danificou. Certo? Bem, como resolver o problema do suicídio? Aí uma pergunta. Como é que a gente vai resolver esse problema? Bem, quando nós nos interessarmos mais pelos ensinamentos de Jesus, pode ter certeza, principalmente a respeito da vida futura, certamente teremos melhores condições de nos libertarmos desse sentimento malévolo e deletério. Muitos de nós, até o presente momento, muitos, não demos a devida importância às orientações e ensinamentos de Jesus. Por isso, causamos muitos transtornos e sofrimento para a nossa própria vida. Estudando a doutrina espírita, que é um conselho que nós damos para os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, estudando a doutrina espírita, entenderemos melhor os ensinamentos de Jesus sobre a vida presente e a vida futura. Consequentemente, nós nos libertaremos de todos os sentimentos malévolos, causadores dos males existenciais. Pode ter certeza. E aí tem uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, no capítulo, deixa eu ver, meu Deus, 8º, no versículo 32. E também o Espírito de verdade nos ensina, espírita, amai-vos, é o primeiro mandamento. Espírita, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Certo? Isso foi uma mensagem do Espírito de verdade em Paris, que deu em Paris em 1860. Certo? 1860 ele deu essa mensagem. Portanto, meus queridos irmãos, nós devemos ajudar todos os irmãos que estão desesperados, necessitando de orientações e esclarecimentos sobre a vida, alertando sobre os malefícios consequentes do suicídio, de acordo com os ensinamentos adquiridos através dos mensageiros de Jesus, que são os espíritos superiores. Jamais devemos fazer críticas. Jamais devemos fazer críticas ou julgamentos de certas situações que ainda não temos a menor ideia. Lembremos das orientações de Jesus: não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que medirdes, vós também serão medidos. No plano espiritual, como nós vimos aí, existem agravantes e atenuantes. Vai depender da necessidade e do merecimento de cada espírito. Então, Deus sabe muito bem, conhece todos nós, que não é por acaso, né, diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Então, com certeza, esses irmãos que retornam para a pátria espiritual nessa condição, ele vai ter os seus atenuantes, tem os seus agravantes também, né? Vai depender de como ele se comporta, né? Bem, meus irmãos, pensemos em tudo isso que nós falamos neste momento, né? E fica aberto aí alguma pergunta aí, Renato, alguma coisa aí ou não? Não. Pronto. Então, tá chegando aí o final, né, Renatinho? Você é quem determina o final. Mas aí tá determinando, já chegou o que a gente tinha para falar nessa noite, é exatamente isso aí que nós falamos. Exato. Então, eu poderia dizer o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado,
agradecer constantemente, ser muito grato a Deus pela vida que nós temos. Esse é o recado que fica. A gente tem que ser muito grato a Deus, porque com certeza a vida que nós temos é a vida que nós necessitamos, que nós não estamos aqui por acaso, e nem a primeira vez que nós estamos aqui. Nós já tivemos várias vezes, né, assim, Renato? Que já reencarnamos diversas vezes. E que a gente Uhum. nunca esqueça que quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Não é assim a história? Então E vamos só colhe procurar quem cada... plantou. Exatamente. É. Diz que a colheita a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é verdade? A colheita é... Exatamente. Bom, então a gente tem que ter muito cuidado, procurar ter paciência, procurar ajuda, porque existem ajudas. Quando a pessoa está numa situação difícil, meus queridos irmãos, pensando nessa possibilidade de antecipar, né, a sua viagem, então não custa nada. Tem a CVV, né, que tem ajudado muitas pessoas, tem os centros espíritas aí também, né, as casas espíritas, que estão orientando, sempre mostrando, fazendo tratamento, tudo mais, que a pessoa com certeza absoluta vai desistir e vai ter uma vida feliz. Que Deus, o nosso Pai, nos criou para sermos felizes e não para sermos infelizes. Então a gente foi criado para ser feliz. Então a gente não deve perder tempo, deve continuar estudando, aprendendo e praticando esses ensinamentos sublimes. Bem, meus irmãos, pensemos em tudo que nós falamos neste momento e até uma outra oportunidade, se assim o nosso Pai permitir. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Luz e paz no coração de todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. As fontes de pesquisas, querem saber aí, que nós encontramos foi, procuramos aí no Livro dos Espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, teve várias pesquisas na internet, e também um livro que eu li, que eu mostro aqui para vocês, que é esse aqui, de André Trigueiro. Viver é a melhor opção. Muito bom, que vocês podem ler também. Existem vários livros por aí que falam sobre esse tema. Um forte abraço a todos, que a luz divina continue iluminando todos nós e que a gente nunca esqueça de uma coisa: Jesus continua presente, nos ajudando, dando a força necessária para que a gente possa passar pelas nossas provas com mais tranquilidade. Que assim seja. E assim, e assim, meus irmãos, vivendo e tomando as decisões. Não adianta fugir. Cada vez que nós viemos para cá, nós temos uma meta a cumprir. E nós temos que cumprir essa meta, de preferência da melhor maneira possível. Nosso querido irmão Jorge nos colocou uma série de opções e colocou uma série de condições pelas quais outras pessoas não quiseram seguir em frente. E aí optaram por cortar essa temporada na Terra. Mal sabem eles que vão ter que voltar para cumprir. A gente tem o que cumprir aqui e não tem para onde correr. Dificuldades existem. Chico sempre dizia, elas passam. Alegrias também existem. E Chico também dizia, essas também passam, viu? Nós temos coisas boas e coisas ruins que vão acontecer. Não são coisas boas e coisas ruins. É o nosso aprendizado. Deus nos manda as situações para que nós possamos aprender com aquelas situações. E é com alegria que eu digo que daqui a pouco vocês vão ter essa mesma palestra aqui no Instagram da Alese e mais uma hora, meia hora, 40 minutos, nós colocaremos ela também no YouTube da Alese. É só acessar e mandar para seus amigos, mandar para quem tiver necessidade, porque nós estamos aqui sempre para falar sobre o Evangelho de Jesus e estudar, principalmente, para esclarecer todos sobre o amor infinito de Deus. Boa noite, meus irmãos. Elevemos os nossos pensamentos aos céus, oremos por nós, por nossos irmãos, por esse mundo, porque todos nós precisamos
de muito amor no coração para fazermos uma coisa que não estamos fazendo, gastar mesmo esse amor para que as pessoas sintam que vale a pena viver. Viver não é a melhor decisão. Viver é a nossa decisão. Nós temos que viver para amar e, claro, acabar sendo amado. Porque tenho certeza, todos nós somos amados por Deus. Boa noite e até uma próxima oportunidade com mais uma live da nossa querida LS. Boa noite, Jorge. Boa noite, Renatinho. Muito obrigado aí por tudo. Forte abraço e um beijo no coração. Quem agradece somos nós. Transmito um abraço